Eu trocava os dias pelas noites. Eu dormia durante o dia para poder sair toda a noite. Eu cheguei mesmo a tentar o meu suicídio, acabar com a minha vida. Só mesmo um milagre que me poderia tirar daquela situação. Quando eu ia para uma festa, para uma discoteca, e ia para beber, ia para estar com convívio, nas festas de aniversário, nos jantares de turma, nos jantares de escola, e eu via que naquele momento até tinha alegria, tinha uma satisfação. Mas depois parece que quando passava essa festa, passava essa noite, ficava pior do que o que eu estava antes. Dependia que as pessoas, elas me dissessem alguma coisa positiva, me dissessem um elogio para me tentar levantar para cima. Então, foi mais ou menos nessa fase, como eu tinha uns 15, 16 anos, que eu comecei a perceber que eu tinha depressão. Embora eu nunca tinha falado, eu tenho depressão, e nem dizia para as pessoas que eu tinha depressão, mas eu já dentro de mim sabia que tinha esse problema. Então foi aí que eu comecei a correr atrás de uma solução, de uma cura para aquela depressão. Porque a depressão é um vazio que nós temos dentro de nós, que por mais que nós tentemos preenchê-lo com as coisas, ou as pessoas tentem preenchê-lo, não se ocupa, não se preenche. Então, nessa tentativa de querer preencher esse vazio, eu fui-me entregando às noites. Já não era só sexta-feira à noite, já era sexta-feira à noite, já era sábado à noite, para não bastar já era domingo à noite. Aí já começava a sair praticamente a semana toda, ao ponto de eu chegar a uma fase da minha vida que eu dormia durante o dia para sair à noite. Eu saía de casa às 6 da tarde, acordava às 3 da tarde. E saía esse horário e só chegava 7 da manhã, só chegava às vezes meio-dia a casa. Porque eu saía de uma discoteca e ia para outra, e acabava aquela discoteca, eu ia para uma after hours, eu ia para tentar preencher. Então foi aí que eu comecei-me a viciar no álcool, comecei-me a viciar no tabaco. Eu cheguei a fumar 4 maços de tabaco numa noite só, e não era só uma noite, era várias noites que chegava a fumar 4 maços de tabaco. E havia alturas em que, quando o desespero era maior, quando a frustração era maior, eu saía já de casa pensando assim, eu vou beber até cair, vou me entregar por completo ao que me for proposto. Eu chegava a acordar no dia e eu ficava meia hora, uma hora a pensar, onde é que eu estive, com quem é que eu estive, quem é que me trouxe a casa, quem é que me colocou aqui na cama, porque eu não me lembrava de completamente nada, era beber até cair. E beber e drogas também, fumava erva, cheirava cocaína, e assim foi-se aumentando o meu problema. Eu fui-me enterrando, fui-me entregando. O meu pai tinha uma arma, ele tinha posse de arma, porque ele era empresário e ele tinha a arma escondida. E eu numa semana eu descobri a arma, encontrei a arma, guardei-a, e já pensando em alguma hipótese de poder acabar com a minha vida. E um dia eu cheguei a casa, foi numa noite de verão, saí à noite, conheci muitas pessoas, inclusive mulheres, fumei muito, bebi muito, cheirei cocaína, fumei charros. E nessa noite, que poderia ser uma noite de muita alegria, eu cheguei a casa e deu-me essa crise de choro, essa crise de angústia, um vazio tremendo. Aí foi quando eu me lembrei da arma e eu fui buscar a arma, e lá no escritório da minha casa eu escrevi um bilhete para os meus pais de despedida, a dizer que os amava muito e que estava a passar por essa situação, e não me lembro de mais nada. Eu estava tão alcoolizado, tão drogado, que eu apaguei. Eu tinha a arma na minha mão, eu cheguei a apontar para a minha cabeça, mas eu lembro-me só que depois eu acordei, já estava eu na minha cama, e eu fui à sala, e quando eu estava na sala com o meu pai, eu ouvi um disparo. E eu lembrei-me que aquela arma tinha sido carregada por mim e estava lá no escritório.
Se ela disparou é porque alguém segurou nela. Então veio logo aquele pavor da minha mãe ter acontecido alguma coisa com ela. Então eu e meu pai fomos lá e a minha mãe tinha visto a arma, pegou na arma e ele disparou, ficou um buraco na secretária e meu pai, quando pegou na arma, a arma voltou a disparar, mas disparou contra o móvel. Graças a Deus não disparou contra nós. Aquilo foi uma situação tão má para nós que a gente tentou esquecer ao máximo. O meu irmão gêmeo nem sequer soube disso, ele só soube disso quando eu já estava curado desse problema. Um pouco depois dessa fase da arma, e já tentando a ajuda dos meus amigos, ou nos vícios e no álcool e não ter conseguido, eu pensava só em acabar com a minha vida. E eu vi uma diferença na minha mãe. A minha mãe, nós tínhamos acabado de perder o nosso pai, eu perdi o meu pai porque faleceu de cancro. O meu pai tinha acabado de falecer e a minha mãe estava disposta, estava com força, estava encarando os problemas com a cara e com a coragem. E eu quis aquilo que ela tinha. Então foi quando ela me convidou para ir a uma das reuniões da Igreja Universal, numa sexta-feira. Eu nessa noite, eu ia para mais uma noite, mas antes de ir para a noite a minha mãe convidou-me e me convenceu a ir à reunião. Eu percebi que havia ali qualquer coisa que me poderia ajudar que eu não tinha encontrado no outro lado, fora da igreja. E a minha mãe voltou-me a convidar para ir domingo. E quando eu fui no domingo, foi a palavra que eu recebi do pastor da reunião, uma palavra que me trouxe uma força e foi como se abrisse uma porta para eu sair daquele quarto escuro, daquele buraco em que eu estava. Então foi aí que a depressão começou a desaparecer. O impacto da palavra que eu recebi na igreja foi tão forte que eu tive a coragem de deixar o tabaco, de deixar o vício do álcool, das drogas, num só dia. Quando eu comecei a ter essa força, comecei a procurar trabalho, comecei a querer resolver os meus problemas, eu tinha despesas, dívidas para pagar. Foi quando eu comecei com essa força a correr atrás para pagar as minhas dívidas e eu vi que não necessitava nada daquilo que eu tinha ao longo daqueles 10 anos de vícios para ter paz no meu coração, para ser feliz e para acreditar em mim mesmo. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Eu continuo tendo problemas, talvez problemas maiores do que o que eu tinha naquela época, só que com essa força, que é a força que vem da fé, eu estou disposto a encarar qualquer problema, qualquer desafio, qualquer situação, porque essa força me sustenta. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso falar para as pessoas que realmente há uma solução para a depressão, para a vontade de morrer, desejo de suicídio. Há uma solução para os problemas, qualquer problema que a gente enfrenta. Hoje eu tenho essa felicidade. Sou realizado comigo mesmo, eu acredito em mim. Hoje eu estou casado porque eu quero fazer alguém feliz. Então a minha esposa comigo ao meu lado é feliz, nós somos os dois felizes, a minha família é feliz, estamos bem todos uns com os outros. A minha relação com o meu irmão gêmeo, que antes era só de brigas e de discussões, hoje nós somos os melhores amigos, eu conto com ele conta comigo. O milagre que eu vejo que Jesus fez na minha vida foi me ter levado a uma Igreja Universal. Porque na Igreja Universal ninguém me disse que não havia solução. Na Igreja Universal ninguém me disse que não havia chance para mim. Na Universal eu conheci Jesus, como falei ainda há pouco, que é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Eu acredito que é essa porta de saída da velha vida para uma nova vida. Então o milagre é esse, é que eu recebi de Jesus essa oportunidade de sair dessa velha vida e com a força construir uma nova.